Eu quero desde já apresentar o tema do sermão de hoje, e ele vai aparecer na tela para todos vocês verem. E eu queria que você repetisse junto comigo. É assim: onde está o seu coração? O teu coração, né? Vamos dizer todos juntos? Onde está teu coração? Hoje nós vamos meditar na porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, versículo 6. A gente vai ler do 19 ao 21 e depois a gente vai pular para o versículo 24, tá? Mateus 6, do 19 ao 21 e depois o 24. Vai aparecer na tela, mas eu quero encorajar você que está com sua Bíblia, está com seu celular aí, que você possa abrir a sua Bíblia, né? Vamos exercitar isso. E aí, Mateus 6, do 19 ao 21 e depois o 24. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí, pulando para o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e vai amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é rica, que é poderosa para nos salvar, Senhor. Ó Pai, nesse momento quero pedir que a Tua palavra possa entrar pelos nossos ouvidos e achar lugar no nosso coração, Senhor. Que nessa noite nós possamos sair daqui diferente de como entramos e que a Tua palavra seja o ápice da nossa mudança, Senhor. Me usa, ó Pai, para que eu possa falar não o que vem de mim, mas o que vem do Teu coração para a Tua igreja e para as pessoas que estão nos assistindo nessa noite, Senhor. É isso que eu te peço, que eu te agradeço, no nome santo de Jesus, amém. Bom, esse trecho que a gente leu aqui de Mateus 6, ele é um trecho bem conhecido de todos nós, né? Todo mundo que já é cristão há um tempo ou que é recém-convertido já ouviu falar, nem que seja naquelas literaturas, de um sermão chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5 de Mateus e ele vai até o capítulo 7. E aí a gente leu um trecho que está mais ou menos localizado na metade aí do Sermão da Montanha. E aí a gente pode falar que o Sermão da Montanha ele é dividido em 7 pontos. Né? A gente pode dividir ele em 7 pontos, que são os assuntos que são abordados. No Sermão da Montanha, Jesus ele fala das bem-aventuranças, as pessoas que são abençoadas por Deus, as leis de Deus. Ele fala sobre ajudar os pobres, sobre fazer oração e jejum. Ele fala sobre as preocupações da vida. Ele fala sobre o julgamento que nós temos com as outras pessoas, sobre os falsos profetas e também sobre ser firme nos ensinamentos e na palavra. O trecho que a gente leu, ele se encontra nessa divisão que eu falei agora, sobre as preocupações da vida. E aí ele começa no versículo 19 falando assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Eu queria começar falando sobre essa parte aqui do acumular. Lá no texto original, se a gente for ler e entender um pouco como é que funciona essa palavra acumular, ele dá o sentido de amontoar, de guardar coisas que podem ter serventia ou podem não ter. São coisas que a gente vai observando com o dia a dia e pode ser que eu use em algum momento da minha vida e pode ser que eu não use. Você já conheceu ou conhece alguém que é acumulador? Aquela pessoa que guarda tudo, acumula as coisas que não tem serventia para nada ou não usa nunca na vida? O pessoal está rindo ali, já lembrou de alguém, né? Lá em casa, lá na família, minha mãe sempre conta a história do meu bisavô, Abdias. E vô Abdias, mãe sempre conta que ele era assim, ele achava as coisas na rua, e aí ele achava que na cabeça dele, em algum momento da vida dele, ele ia usar, e ele levava para casa. E aí ele guardava lá no quintal da casa, e de repente, quando minha bisavó ia ver, quando os netos iam ver, estava lá um acúmulo de coisa que ele não usava nunca para a vida dele. Tanto que quando ele morreu, teve umas coisas que a gente jogou um monte de coisa fora na casa dele, porque não tinha serventia. Ele ia na rua, achava, na cabeça dele, em algum momento ele ia usar para alguma coisa, e ficava lá. Ele acumulava. Ele era acumulador.
E aí a palavra tem, lá no texto original, ele tem essa ideia, né, de coisas que podem ou não ter serventia e que a gente guarda sem ter utilidade. E aí quando ele fala de tesouros, eu queria que você prestasse bem atenção nessa questão aqui. Porque quando ele diz não acumulem tesouros, algumas pessoas interpretam como, eu vou viver sem riqueza, sem bens, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, do meu carro, da minha casa, das minhas roupas, eu vou viver como hippie, né? Vivendo na rua, vivendo do sol e de brisa, né? Mas não é bem assim, não. Quando ele fala de tesouros, Deus não está preocupado se você vai ter ou se você não vai ter alguma coisa. Sabe qual é a preocupação de Deus com relação a isso? Ele está preocupado qual vai ser a sua atitude diante daquilo que você possui. Como é que vai ser a sua vida de repente se você perder o seu emprego? Como é que vai ser a sua atitude? Como é que você vai agir se você perder o seu emprego? Como é que você vai agir se de repente você perder aquele seu carro que você lutou tanto para ter? De repente você trabalhou, você pagou várias prestações, você se esforçou para ter aquele carro, aquela moto, e aí de repente quebrou. Como é que é a tua atitude diante de uma situação como essa? Como é que é a tua atitude se de repente, por exemplo, você estava juntando dinheiro para comprar aquele tênis que está na última moda, que é o melhor, o mais bonito, aí de repente quebra alguma coisa em casa, você tem que usar aquele dinheiro que você estava juntando para comprar o tênis, você tem que pagar aquela dívida que de repente surgiu. Como é que é a tua atitude? É de frustração? É uma atitude de, não, tudo bem, aconteceu, vida que segue, né? Essas coisas acontecem. E aí, eu estava organizando o sermão e eu estava meditando nesse texto, né? Nesse trecho, nisso que eu ia falar. E aí me veio à mente um personagem que também é muito conhecido da igreja. Todo mundo que é cristão já ouviu falar, até quem não é cristão já ouviu falar dele, que é o nosso personagem Jó. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. E aí, a gente já conhece a história de Jó, sabemos que Jó perdeu tudo, mas eu quero prestar atenção junto com você em uma coisa que é muito marcante na história de Jó. A partir do versículo 3, a gente não vai ler do versículo 13 ao 22, a gente não vai ler tudo isso, mas eu vou contextualizar para você. A partir do versículo 13 até o versículo 22, ele narra o momento da vida de Jó em que Jó está com os filhos, com as filhas, eles estavam comendo lá no momento de refeição, e aí o mensageiro veio e disse assim, olha, os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando, de repente os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Enquanto ele falava, veio outro servo que disse assim, o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles, só eu consegui escapar. Aí veio outro servo e falou assim, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram camelos, levaram embora. Aí veio outro servo e falou assim, os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. De repente se levantou um vento muito forte e aí arrebentou contra eles, eles morreram. E aí eu quero ler com você o trecho do versículo 20 ao 22, é o finalzinho do capítulo 1, que diz assim, Jó 1, do 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Guarda essa palavra aí, adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele encerra assim o texto. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Lembra que eu pedi para você guardar aí a palavra adorou? Qual foi a atitude de Jó quando ele perdeu tudo? Jó adorou. Jó, ele era um homem muito rico. Jó, ele tinha posses, ele tinha terras, ele tinha gado, ele tinha muitos filhos. Jó, de repente, perdendo tudo aquilo, ele podia se desesperar, ele podia amaldiçoar Deus, ele podia dizer, Deus, eu sou um servo fiel e o Senhor está fazendo isso comigo, permitiu que isso acontecesse. Mas não, Jó simplesmente se prostrou e adorou. E aí eu volto a perguntar,
qual seria a sua atitude se você de repente perdesse algo que você dá tanto valor na sua vida? Seu emprego, sei lá, um carro, uma moto, a função que você ocupa na igreja, sua saúde. Qual seria a sua atitude? Você ia reclamar, ia blasfemar, ia dizer, Deus, eu não mereço isso e tal? Ou você ia simplesmente fazer como Jó, se prostrar e adorar, e entender que tudo que eu e você temos vem do Senhor. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa atitude diante de uma perda, diante de algo que a gente tem, que de repente a gente não tem mais, deve ser a atitude de Jó, uma atitude de adoração. E aí eu volto a dizer, a preocupação de Deus com você não é se você tem ou deixa de ter alguma coisa, algum bem. A preocupação de Deus está olhando para você para ver qual vai ser a sua atitude diante daquilo que você possui. Diante daquilo que você tanto quis ter, que foi seu maior sonho em algum momento da vida. Essa é a preocupação de Deus. E aí eu queria que você saísse daqui nessa noite refletindo como é que tem sido a sua atitude em situações como essa. É uma atitude de adorador ou é uma atitude de alguém que reclama do que perdeu? E aí a gente vai voltar lá para o texto inicial, lá de Mateus 6. Vamos agora, a gente leu o 19, a gente vai agora para o versículo 20. Que ele continua o texto assim, Jesus. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. E eu queria parar nesse ponto aí. Você pode estar se perguntando aí, como é que eu vou ajuntar tesouros no céu? E Jesus está dizendo aí onde a traça e a ferrugem não corroem. É porque no céu não entra traça, não entra ladrão, não tem ferrugem. No céu nada é perecível, né? Tudo vive para sempre. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar qual era a preocupação de Jesus durante todo o seu ministério com as pessoas que ele encontrou? Jesus se preocupava com a classe social? Das pessoas que ele curava, que ele encontrava? Não. Jesus se preocupava com o gênero, se era homem, se era mulher, se era criança? Ele não se preocupava. Jesus se preocupava com a doença que a pessoa tinha? Ele não se preocupava com isso. A preocupação de Jesus em todo o ministério dele era com a vida das pessoas, com o espiritual. E aí uma frase que Jesus repetia sempre que ele curava alguém, não era, olha, vai lá e trabalha, vai lá. Não, ele dizia assim, vá e não peques mais. Ele não estava preocupado em dizer assim, olha, tuas riquezas agora, tu vai largar tudo e tu vai... Não era isso que ele se preocupava. Ele dizia, vá e não peques mais. A preocupação de Jesus em todo o seu ministério, com todo mundo que ele encontrou, era sempre com a vida espiritual. Porque para Deus vale muito mais a sua vida no altar do Senhor do que os bens que você tem, do que aquilo que você possui, do que suas habilidades. O que Jesus quer é que você se derrame aos pés dele e viva a palavra. Que você viva o verdadeiro evangelho. É com isso que Deus está esperando que você entregue no altar dele. É a sua vida derramada no altar do Senhor. E aí, como é que a gente pode ajuntar tesouros no céu? É uma dúvida bem plausível, né? Já que a gente não tem acesso ao céu ainda, como é que a gente vai ajuntar tesouros no céu? Olha, para juntar tesouros no céu, você precisa viver uma vida de fé e de serviço. Uma vida que proclama o amor do Senhor, uma vida de alguém que serve a Deus, que vive para glorificar o nome dele. E como é que a gente faz isso? Algumas formas. A gente pode exercitar o caráter cristão. Como é que a gente exercita isso? Lá em Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. São 9 características. O fruto do Espírito é o manual, né, daquilo que o cristão ele deve buscar seguir na sua vida. Fala de amor, fala de alegria, fala de bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características que o cristão deve buscar ter no seu dia a dia. E aí eu sempre
eu tô dando um estudo, uma série de estudos no GC da terça-feira com os jovens, e a gente está estudando o fruto do Espírito. E todos os estudos, a gente já estudou até agora 4. A gente já falou sobre amor, sobre bondade, sobre paciência e sobre alegria. E todos os estudos que eu estou dando para os jovens sobre o fruto do Espírito, eu sempre falo, olha, são características que não são naturais da gente. As características do fruto do Espírito são coisas que não fazem parte da nossa natureza. São coisas que a gente precisa buscar exercitar todos os dias. E aí você pode dizer, André, mas eu sou paciente naturalmente. Beleza, você é paciente. Mas em algum momento da sua vida você não vai agir com paciência. Porque não é natural da gente ser paciente. Isso é um fruto do Espírito. André, mas naturalmente eu sou bondoso, eu sou uma pessoa boa, mas em algum momento da sua vida você não vai agir com bondade. André, mas eu sou muito alegre, mas em algum momento da sua vida você não vai agir com alegria, você não vai buscar a alegria que vem do Senhor. Porque são coisas que não são naturais da gente. A nossa natureza, desde o Éden, desde o pecado de Adão e Eva, a nossa natureza, ela tende ao mal. Não pense que você, por ser cristão, a sua natureza e o seu coração vai ter inclinações boas, positivas. Não vai. A gente sempre vai tender ao mal. A gente vai tender a coisas horríveis como inveja, como raiva, como ódio, como preguiça e como tantas outras coisas que afligem, que assombram a nossa vida. E aí o fruto do Espírito são características que nós precisamos todos os dias exercitar. Buscar em Deus em oração, buscar em Deus lendo a palavra, pedindo a Deus para que Ele possa fazer com que a gente possa agir de acordo com o fruto do Espírito, de acordo com essas características. Outra coisa que você pode fazer para juntar tesouros no céu é priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33 diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. O texto, um pouquinho voltando, ele fala sobre a preocupação do que você vai comer, do que você vai vestir, do que você vai beber. E aí ele fala, olha, não se preocupa com isso não, mas busca primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A gente vai exercitar um caráter cristão e a gente vai juntar tesouros no céu se a gente buscar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus. Tem um testemunho que eu sempre gosto de contar. Eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe. Né? Quando houve a separação dos meus pais, a gente foi morar com a minha avó e com o meu avô. E aí minha mãe, ela passava o dia trabalhando e à noite fazia faculdade. Então, a maior parte do meu tempo durante a semana era com meus avós. E vovó e vovô, eles tinham um costume de... Podia estar chovendo pedra, a gente podia estar doente, com febre, com preguiça, com sono, o que fosse. Todos os dias, de segunda a sábado, porque domingo a gente estava na igreja, de segunda a sábado, deu 7 horas no relógio, a gente parava tudo o que estivesse fazendo em casa. A vovó, ela costurava, ela é costureira, ela faz bolsa até hoje, e ela costurava em casa, e aí 7 horas em ponto, vovó parava tudo, todo mundo ia tomar banho, todo mundo jantava, e a gente sentava no chão da sala e ia ler a Bíblia. Todos os dias. E aí, eu ficava às vezes assim, porque eu era criança, né? Eu tinha meus 6, 7, 8 anos. E aí passava na Rede TV um desenho que eu gostava muito, Cavaleiros do Zodíaco. E aí, na hora de Cavaleiros do Zodíaco, todo dia a vovó chamava para fazer o devocional. Eu disse, poxa, hoje vai ter aquela luta que eu tô doido para assistir. Eu podia assistir depois, ia ter reprise, aquele desenho reprisou tanto. Mas todo dia, na hora de Cavaleiros do Zodíaco, a vovó chamava para ler a Bíblia. Eu ficava, eu disse, meu irmão... Aí eu dizia que estava doente, vovó, eu estou com preguiça. Aí eu fingia que estava dormindo para não ler. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa atitude da minha avó, do meu avô, moldou o cristão que eu sou hoje. E aí eu queria fazer um apelo para você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó. Invista com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, tempo para o Evangelho. Eu sou líder de jovens junto com Sidney e com Joana, e a gente percebe a carência que a gente tem de ter jovens apaixonados pelo Evangelho. Jovens que amam servir, que se dedicam na Bíblia, que se dedicam na sua devocional, que se dispõem a servir na igreja. E tudo isso vem de berço.
Não espere que você não ensinou em nenhum momento da vida para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho sobre a Bíblia e de repente, quando ele fizer 18 anos, ele vai estar na igreja feliz da vida. Não vai. Isso tem que ser ensinado de berço, de criança. É bebezinho, traz para a igreja. Ah, porque aperreia. A criança não aperreia, é a criança, é a fase dela. Se levanta, fica ali atrás, balançando, mas fica aqui no templo, ele tem que assistir o culto. Tem a salinha das crianças, leva lá para o culto infantil. Lá vai ter um culto para a linguagem dela, mas traz para a igreja. Quando estiver em casa, faz o devocional com teu filho. Ó, filho, antes de dormir, vamos ler a Bíblia aqui? Tem bíblias infantis com desenho. Manhã comprou para mim, quando eu era criança, uma bíblia que era Bíblia Grandes Aventuras. E era uma bíblia bem grossona, chega era pesada, mas era toda ilustrada, de Gênesis a Apocalipse. E eu amava aquela bíblia, porque manhã lia para mim antes de dormir, e no outro dia eu ia para a escola, aí eu contava para meus amigos na escola a história. Eu disse, minha mãe me contou a história, eu quero contar para vocês. E eu gostava de fazer isso. Chegou numa situação que, na hora do recreio, as crianças da minha sala, elas não queriam ir para o recreio, elas ficavam comigo na sala e lendo a história da Bíblia. E as professoras chegaram, contaram para a mãe e tal, e a mãe disse, filho, deixa as crianças irem para o recreio. Eu disse, mas mãe, eu quero contar aquela história de Sansão, de Davi, que eu acho massa. Mas incentive seus filhos, porque eles vão crescer, vão trabalhar para o Senhor e vão aprender a juntar tesouros no céu. É assim que a gente consegue juntar tesouros no céu. E aí a gente vai mais para frente, versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O nosso tesouro, ele determina se a gente é livre ou se a gente é escravo. Aquilo que a gente traz apego para a nossa vida, vai determinar se a gente é escravizado ou se a gente é livre. Se o nosso apego estiver em coisas mundanas, nós somos escravos. Mas se o nosso apego estiver em Deus, a gente vai ser livre. Porque em Deus nós somos livres. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Se você conhece Jesus, você é verdadeiramente livre. E aí, eu queria ler com vocês um texto que também é muito conhecido, está lá em Provérbios. Provérbios 4. Provérbios 4, o versículo 23. Provérbios 4, 23. Que diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, ele é um órgão muito importante no nosso corpo, né? Se tirar o coração, a gente não vive. E por que o coração é importante? Porque o coração, ele é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. Sem o sangue circulando no corpo, a gente não consegue pensar, porque o sangue traz oxigênio para o cérebro, a gente não consegue se mexer, a gente não respira, nada. E aí, quando ele fala que tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, é porque o coração, ele dá vida. E os desejos do seu coração, eles podem ser desejos divinos, mas podem ser desejos malignos também. E aí, poxa, André, como é que eu, cristão, vou ter desejos malignos no meu coração? Lembra que eu falei lá atrás que a nossa natureza, ela é pecaminosa? É uma natureza que deseja sempre o mal, sempre tende para o mal? Você pode ser cristão como for, mas em algum momento da sua vida, em vários momentos da sua vida, você vai desejar algo que não vem de Deus. E aí você pode se perguntar, mas como é que eu posso desejar? É simples. Desejar coisas de Deus é simples. O seu coração, ele vai desejar aquilo que ele é alimentado. Se você alimenta o seu coração com as coisas de Deus, seu coração vai desejar cada dia mais as coisas de Deus. Mas se você alimenta o seu coração com coisas que não vêm de Deus, com coisas humanas, coisas carnais, o seu coração, dia após dia, vai desejar coisas humanas, carnais, pecaminosas. Coisas que não vão te ajudar em nada a juntar tesouros no céu. Coisas que não vão te ajudar a exercitar o fruto do Espírito. E onde está o teu tesouro? Onde é que está guardado o teu coração? O que é que tem no teu coração? De que você tem alimentado
o seu coração? Coisas de Deus, coisas da palavra, coisas do Espírito, ou coisas do mundo, coisas que não levam a lugar nenhum? E aí, eu quero voltar para o nosso texto lá, pulando agora para o versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Lembra que eu falei que Deus não estava preocupado se você vai ter posse ou você não vai ter? Deus está preocupado com a atitude que você vai ter diante daquilo que você possui? É isso. E aí eu queria convidar você a fazer uma reflexão sobre esse versículo. Troca riquezas. Assim, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Troca a palavra riquezas por outra palavra. Vamos trocar por emprego. Vocês não podem servir a Deus e ao emprego. Que outra palavra a gente pode trocar? Diz aí. Riquezas, eu falei emprego, que outra palavra a gente pode trocar? Internet. Você não pode servir a Deus e à internet. Que outra palavra a gente pode trocar por riquezas? Como? Relacionamento. Você não pode servir a Deus e ao seu relacionamento. Porque ou você vai amar um mais do que o outro, ou vai odiar um. Não pode. Que outra palavra? Relacionamento, internet, emprego. Que outra palavra? Ao eu, ao meu ego. Eu não posso servir a Deus e ao meu ego. Eu não posso servir a dois senhores. E aí, quando eu estava lendo esse versículo, meditando na palavra, me veio em mente um outro personagem que também é muito conhecido da gente. Abre a Bíblia aí em Lucas 10. A gente vai ler do verso 17 ao verso 22. É a história do jovem rico. Também é muito conhecida do nosso meio, né? Lucas 10, versículo 17 ao 22. Que diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico, ele seguia todos os mandamentos. O jovem rico, ele dizia que tudo isso eu tenho observado. Mas Jesus disse a ele: falta uma coisa. Falta você deixar tudo o que você tem. E aí, você pode pensar, André, ele estava dizendo para o jovem deixar tudo que ele tinha, então a gente tem que deixar. Não. Nesse caso, Jesus estava sendo didático com ele. Porque Jesus conhecia o coração do jovem. E ele sabia que o jovem, ele estava amando muito mais as riquezas que ele tinha do que o serviço a Deus, do que servir a Deus. O jovem amava muito mais suas riquezas, as suas posses, do que o amor pelo ministério de servir a Jesus. Ele não tinha a paixão verdadeira pelo Evangelho, por Jesus. Ele amava as suas coisas. E aí quando Jesus chega para ele e diz assim: venda tudo que você tem, dê seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Ele diz assim: olha, aquelas riquezas que a gente falou logo no começo, você está servindo mais a elas do que a mim. Então, deixa elas de lado e me segue. E aí eu queria que você conhece o seu íntimo. Eu queria que você pensasse aí em algo que você tem se dedicado muito e que, por algum acaso, você está deixando mais tempo para essa coisa do que para Deus. Jesus está dizendo nessa noite para você: olha, deixa isso de lado. Abre mão disso.
e me segue. Jesus está dizendo para você, olha, deixa isso aí que você está querendo dedicar mais tempo do que a mim. Deixa isso de lado, abre mão disso e me segue. Porque é só assim que você vai ter uma vida de crescimento espiritual, uma vida na minha presença, no meu altar, e é assim que você vai juntar tesouros no céu. Jesus, ele quer uma vida de entrega. Deus, ele não quer uma vida que você simplesmente venha para a igreja no domingo, na quarta-feira, assista o culto, cante louvores, venha na terça-feira, participe do grupo de mulheres, de homens, de jovens. Uma vida só de participar de agendas. Ele não quer isso, não. Jesus quer uma vida de total entrega aos pés dele. Ele quer uma vida de total derramamento aos pés dele. Sabe, é muito triste ver que nesses bancos aqui da igreja sentam pessoas que têm muito para dar para o reino de Deus e que não dão. E não é só aqui na PIB não, tá? Em todas as igrejas, onde você for, vai ter gente que tem capacidade de ministrar uma aula, vai ter gente que tem capacidade de cantar, vai ter gente que tem capacidade de dirigir um culto, tem capacidade de evangelizar, tem capacidade de falar de Deus, mas simplesmente está acomodado. É aquela história do crente SS, né? 3S, salvo, sentado e satisfeito. É muito triste ver isso. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer te dar um renovo, quer te dar muito mais do que aquilo que você pensa, do que você tem hoje. Deus quer te dar uma vida de prosperidade espiritual. Porque muita gente acha que prosperidade está associada a bens, né? Não. A prosperidade verdadeira é a prosperidade espiritual. É a prosperidade que você cresce na presença do Senhor. Que você está derramado aos pés dele todos os dias. E que cada dia mais você sente sede do Senhor, sede de procurar Ele, de orar mais, de ler mais a Bíblia, de estar em comunhão com os irmãos, de estar servindo na casa dele. Ah, tem cadeira para carregar, eu vou, irmão, eu quero servir. Ah, o templo está precisando de uma limpeza, eu vou lá para servir. Ah, está precisando de alguém para dar aula, eu vou. Ó, vai ter evangelismo, eu vou para evangelizar. É isso que Deus quer de você. Uma vida de total entrega aos pés dele. E aí, para concluir, eu queria te perguntar uma coisa. A gente começou com um tema, né? Onde está o teu coração? E aí eu queria fazer uma outra pergunta. Como está o teu coração? Como é que está o seu coração diante do Senhor, na obra dele? Baseado em tudo que foi falado aqui nessa noite, nessa pregação, como é que você se enxerga diante do Senhor? Que tipo de servo você tem sido para Deus? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua prosperidade? Você tem sido próspero no reino espiritual? Ou você tem tido uma vida medíocre diante de Deus? Pensa nisso. O grupo de louvor vai entoar agora um cântico que é muito conhecido. Ele fala sobre eu entrego tudo a ti. Ele diz assim: eu entrego tudo a ti, todos os meus bens, toda a minha vida. E eu queria que, enquanto a gente entoa esse louvor, você estivesse fazendo dele a sua oração. E medita na palavra que foi dita nessa noite. Medita em tudo que foi falado aqui, que foi lido. E faz desse louvor a sua entrega ao Senhor. Amém? E tudo que há em mim, entrego meu viver.
amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Se entrega aos pés do Senhor. Entrega a tua vida no altar do Senhor. Entrega tudo a Ele. A palavra de hoje é entrega. Cante essa canção. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Só a voz da igreja. E eu entrego. E se derrama aos pés do Senhor. Entrega a sua vida no altar daquele que é o único que pode te salvar e te ajudar. E eu entrego. Curva a tua cabeça e ora assim junto conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de ouvir a tua palavra nessa noite, Senhor. A palavra da noite é entrega, Senhor. E nós, como povo teu, reunidos em teu santo nome, estamos aqui para nos entregar no teu altar, ó Pai. Nós queremos entregar nossos bens, nossa vida, nossas riquezas, tudo aquilo que a gente é apegado, Senhor. Nós queremos entregar no teu altar. Nós queremos nos livrar de tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Ó Pai, nós queremos viver uma vida próspera, uma vida de prosperidade, mas não de bens materiais, uma prosperidade espiritual, Senhor. Nós queremos riquezas espirituais, ó Pai. Nós queremos um galardão no céu, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a dia após dia exercitar o fruto do Espírito, exercitar aquilo que Tu nos ensina na Tua palavra, ó Pai. Que nós possamos ser cristãos melhores, crentes, Senhor, fiéis a Ti, crentes que se rendem ao Teu altar, que se disponibilizam para Te servir, ó Pai, que querem fazer o Teu reino crescer e prosperar, Senhor. Ó Pai, nos abençoa. Fala aos nossos corações durante o restante da semana com a palavra que foi dita aqui, Senhor. Que essa palavra possa achar lugar no nosso coração, não só hoje, mas que a gente possa ficar com ela ecoando quando a gente for dormir e quando a gente acordar amanhã. E toda vez que a gente pensar, Senhor, na nossa vida espiritual, ó Pai. O desafio da noite é sermos crentes melhores, ó Pai. Nos ajuda com essa missão, ó Pai. Nos ajuda nessa difícil tarefa, ó Pai. Porque a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem de Ti, Senhor. O Deus vitorioso, o Deus todo-poderoso. É isso que nós pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.